Tiago, capítulo 5, começando no versículo 13. Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, os pastores, o líder da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados ou as vossas necessidades uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Vamos repetir a próxima frase bem forte? Vamos lá? Muito pode, não é isso que está escrito aí? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Espera aí, gente, só eu que falei, pouca gente falou. Você que está em casa também, acompanhando a palavra, repita comigo essa frase, vamos lá? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Fala para o irmão do seu lado aí, familiar ou não, a sua oração tem poder. A sua oração tem poder. Se nós soubéssemos o poder que existe na oração, nós praticaríamos mais a oração. Muito pode. Gente, nós não entendemos o mundo espiritual. Nem quem já caminhou demais. Eu vou usar até o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi quem escreveu 70% do Novo Testamento. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. Nem o apóstolo Paulo teve a luz completa para entender o mundo espiritual. O apóstolo Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para você e para mim. Oh, glória a Deus! Isso quer dizer o quê? Não temos luz, entendimento sobre o mundo espiritual. Para falar a verdade, a gente nem entende o mundo natural, não é? Nem entende o mundo natural, né? Eu olho para você, eu não entendo a sua cabeça, nem quero entender. Nem quero entender. Eu mal consigo entender a minha cabeça. Não temos luz, porque se tivéssemos luz, saberíamos que quando um homem se ajoelha para orar, quando uma mulher se coloca diante de Deus para orar, na sua ignorância, não precisa saber muito, mas quando uma pessoa se posiciona diante de Deus para orar, o mundo espiritual é abalado.
existe resposta, existe mudança. Muitas vezes não como eu quero, às vezes nós oramos, nós trazemos diante de Deus um pedido, a sua cartela aí, não é? A minha cartela, não é a sua, a minha. Nós temos os pedidos de oração quadradinhos. Eu quero que Deus me responda assim, 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 tudo. Eu vou melhor, não é quadrado, né? É tudo redondinho, do jeito que eu quero. Mas às vezes Deus nos surpreende com respostas de maneira que nós não podíamos imaginar. Quem já foi surpreendido por Deus? Você orou de um jeito e Deus respondeu, mas respondeu de um jeito muito diferente. Quem? Olha, gente, eu levanto minhas duas mãos e se eu pudesse até o pé aqui. Deus nos surpreende, Deus responde, Deus age através da oração. Watchman Nee, um homem de Deus, Watchman Nee, ele disse o seguinte: a oração são os trilhos por onde o trem da vontade de Deus desce e passa por nós. Eu devo orar, não é para convencer a Deus da minha vontade, não é isso. Não é que eu oro para convencer a Deus que o melhor é isso, que eu quero é isso, que eu preciso é disso. Não é por isso que eu devo orar. Eu devo orar até que eu me convença que a vontade dEle é o melhor e que Ele vai fazer a vontade dEle na minha vida. É isso. É isso, eu vou repetir aqui, olha, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, aqui ó, agora está na tradução que eu sei de cor, vamos lá, vamos ler de novo, só a última frase lá, leia bem alto, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí você diz assim, mas eu não sou justo. Eu estou longe de ser justo. Ih, bispa, a minha fé é pequena, a minha fé é fraca, bispa. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu detesto, esse eu faço. Esses somos nós. Isto é o ser humano. Mas a palavra de Deus também diz lá em Romanos capítulo 5, não precisa abrir, mas Romanos capítulo 5 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do seu sangue, do seu filho, do sangue do seu filho. Então você é justificado pela fé. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem é justificado pela fé. Eu estou nessa categoria. Eu fui justificada pela fé, mas eu fui justificada pela fé, justificada em Cristo Jesus, que derramou o seu precioso sangue e me lavou, de maneira que eu hoje posso ajoelhar, sentar, de pé, deitada e falar: Deus tem
misericórdia. E a minha oração abala o céu, a sua oração abala o céu. Eu quero continuar aqui. Versículo 17 de Tiago 5:17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou insistentemente. Orou, tem umas traduções que diz, orou fervorosamente, orou com insistência, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e eu vou colocar aqui, não está escrito, mas eu vou colocar aqui, insistentemente. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Queridos, interessante, nada na Bíblia é por acaso. Você tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia aí? Ame a sua Bíblia. Aperta a Bíblia assim no peito, sabe? Aplicativo, aperta aí, aperta. Bom é de papel mesmo. Aperta a Bíblia. Ame a sua Bíblia, porque ela é a palavra de Deus revelada ao ser humano. Ela é eterna. Se Jesus não voltar, eu e você vamos. Mas a palavra vai ficar. As próximas gerações vão ler aqui. Então nada é por acaso. Quando aqui a Bíblia diz assim, olha, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em primeiro lugar, Elias fez descer fogo do céu. A Bíblia diz que Elias aparece. Elias o tesbita. A gente sabe que Elias tinha pai e mãe por causa da oração de Elias. Ele, quando estava lá desmotivado da vida, angustiado da vida, chateado, ele virou e orou, falou, chega, basta, eu não sou melhor do que os meus pais. Essa foi a oração de Elias. Então a gente sabe que ele nasceu. Ele tinha pai, mãe. Vou explicar por que eu estou falando isso. Mas Elias fez cair fogo do céu. Elias, por mais de uma vez, não foi só no Monte Carmelo, não. Depois você lê a sua Bíblia, está em 1 Reis aí. Elias fez cair fogo do céu mais de 2 vezes, pelo menos umas 3 ou 4. Elias fez o sol parar, ele orou e o sol se deteve. Elias ele teve coragem de enfrentar uma batalha contra 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, que era um outro ídolo. 900, não é? 900. É uma batalha tremenda. E ele ficou muito entristecido com a resposta de Israel. Ele ficou profundamente decepcionado com a resposta de Israel a tudo isso. E quando a palavra de Deus diz aqui, Elias era homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Você sabia que o povo de Israel hoje
tende a idolatrar até a figura de Elias. Eles não idolatram porque a idolatria lá é cortada. Mas eles têm uma coisa assim, Elias não morreu, né, gente? Elias foi arrebatado ao céu. Então, a gente tem a tendência de pensar, Elias era extra. Elias era super. Quem sou eu para enfrentar uma batalha de oração? Quem sou eu para receber respostas? No entanto, a palavra de Deus aqui está dizendo que Elias era uma pessoa sujeita aos mesmos sentimentos. Você sabia que Elias de medo fugiu? Vamos lá para 1 Reis, capítulo 18 de 1 Reis, deixa eu ver aqui, capítulo 19 de 1 Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara os profetas de Baal e de Azera à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como tu fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, fugiu. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi no deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: basta agora, ó Senhor, toma a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Sujeito aos mesmos sentimentos. Isso aqui era raiva e decepção. Ira e decepção. Bispa, você está dizendo que Elias, um homem de Deus, um homem como aquele que fez descer fogo do céu, ficou irado? Ficou. Ele ficou com raiva, irado, porque a desdentada da Jezabel ameaçou ele. Eu posso imaginar Elias orando, falando assim: como é que o Senhor permite que aquela desdentada ameaça a minha vida? O povo de Israel não respondeu do jeito que Elias queria. Elias se decepcionou. Você não fica com raiva não, né? Não. Você nunca teve vontade de falar isso, né? Eu não sei porque aquela desdentada fez isso comigo. Você nunca teve vontade de fazer isso? Você nunca se decepcionou, não? Levanta só um dedo assim, ó, disfarçadamente, se você já se decepcionou. Tá, baixa a mão. Já decepcionou com liderança da igreja? Já decepcionou com pastor? E esse tipo de decepção tira a força da gente. Ira,
mais decepção, a gente tem vontade de chutar o balde e falar como Elias: basta, chega, eu não quero saber mais, eu não sou melhor do que ninguém, para que eu vou orar? Eu estou orando pelo fulano de tal, e o fulano de tal, quando pode, me decepciona. E eu estou orando, Senhor, há quantos anos, por essa situação, e aí a gente, crente não fica com raiva de Deus, né? Não pode, né? Então a gente disfarça. O Senhor não me ama, estou orando há tanto tempo, não tenho resposta, eu não vou mais na igreja, não quero saber mais. Querido, eu quero te mostrar uma coisa. Elias fugiu, Elias pediu para si a morte, um anjo veio. Quem conhece a história? Você conhece a história? Um anjo veio, acordou Elias, mandou ele comer. Elias andou com a força da comida que o anjo deu. Elias andou, mas Elias deu, olha só, o anjo falou para ele: come, porque o caminho vai ser longo. Então, versículo 8 do capítulo 19: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E na caverna, no escuro, aonde ele passou a noite, veio a palavra do Senhor, veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Se você se decepcionar aqui na igreja, se você se irar, se você ainda ficar sem aquela resposta que você trouxe tão redondinha aqui no altar, né? Eu quero assim. E você entrar numa caverna, lembre-se da pergunta de Deus: o que você está fazendo aqui? Essa pergunta é para você. Por favor, põe a mão no ombro da pessoa do seu lado e fala assim: a pergunta é para você. O que você está fazendo dentro da caverna? Vamos falar de novo, só para não ficar chato e para você lembrar de mim, tá? Olha para outra pessoa, para a pessoa da frente ou de trás, e fala assim: o que você está fazendo dentro da caverna? O que você está fazendo dentro da caverna? Deus mandou você ir para Horebe. Horebe é o monte de Deus. O que você está fazendo na caverna? Eu acho tão interessante aqui, ó. Aí o que aconteceu? Quem lembra da história? Veio um terremoto, não foi? Mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, chão, mas Deus não estava no fogo. Veio o que mais? Parece que são 3 coisas. Fenderam, né, os montes lá, mas Deus não estava. Aí veio uma brisa. Quando veio a brisa suave, olha só, ele entrou na caverna. Depois do terremoto, versículo 13: ouvindo Elias, envolveu o rosto e saindo, pôs-se na entrada da caverna, e eis que lhe veio a voz do Senhor. Lê de novo para mim. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus perguntou para Elias dentro da caverna: o que você está fazendo aqui, Elias?
E Deus perguntou fora da caverna: o que você está fazendo aqui? Você sabe por quê? Que Deus perguntou dentro da caverna e fora da caverna. A ladainha do Elias foi a mesma coisa. Porque eu fiquei sozinho, mataram os profetas, eu estou sozinho. Deixa eu te falar uma coisa: dentro da caverna ninguém enxerga nada. Dentro da caverna você não tem perspectiva. Dentro da caverna está tudo escuro, você não vê nada. A única coisa que você vê dentro da caverna é o seu próprio problema. É a sua própria dificuldade. Deus é tão amoroso. Faz isso no ombro do irmão do seu lado. Sai da caverna. E fora da caverna, Deus vai te perguntar a mesma coisa, mas aí você tem perspectiva. Abraão, dentro da tenda, só o problema, só a dificuldade, só olhando só a sua situação. Deus virou para Abraão e falou assim: sai fora, Abraão, conta as estrelas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, você tem os mesmos sentimentos que Elias, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, mas se Elias orou com insistência e recebeu as suas respostas, Deus vai agir na sua vida. Deus vai fazer, ainda que você não veja. Como? Ainda que você não veja como, Deus vai fazer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Talvez você tenha entrado numa caverna. Entrar numa caverna quer dizer: tenho dificuldade de orar. Entrar numa caverna quer dizer: vejo os problemas muito maiores do que aquilo que eu posso enfrentar. Entrar na caverna é dizer: deixa eu fugir daqui, não quero mais saber. Entrar na caverna é deixar os seus sentimentos tomarem conta. Assim como Elias pôde se posicionar, você é justificado pela fé, você também pode. Você também pode. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, em nome de Jesus: se você está dentro da caverna, vendo apenas os seus problemas, o Espírito Santo está perguntando para você: o que você está fazendo dentro da caverna? Seu lugar é diante de Deus, levantando a oração do justo e crendo que Deus pode fazer infinitamente mais.